Nós somos a periferia, né? A periferia tem gênero, a periferia tem cor e somos nós mulheres negras, somos nós mães solo, somos nós chefes de família, somos nós as mulheres que ficam no território quando os homens negros são encarcerados, quando os homens negros são alvos das mortes letais, da violência policial. Enfim, são muitas questões que todas nós temos que carregar nas costas diariamente, né? Muitas vezes, né, a gente escreve com uma bagagem que a gente tem, que não é uma bagagem, né, que está longe de estar em nível de competição com, né, a maioria não, mas enfim, quem consegue acessar, né, esses recursos. Então, para a gente faltava bastante formação, né? Assim, o que a gente tinha era a formação da vivência e que a gente foi aprendendo conforme foi fazendo, né? Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma entrevista. Eu sou o Daniel Cerqueira, produtor de conteúdos da Fundação. Eu sou branco, tenho 1,82 m, cabelos curtos, castanho claro, barba e bigode grisalhos, e uma camiseta preta que eu estou vestindo. Ao meu fundo eu tenho uma parede branca. Me chamo Viviane, sou coordenadora do programa Raça e Gênero da Fundação e também faço parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da própria Fundação. Sou uma mulher negra, cabelo crespo, uso óculos, estou com 2 brincos, um em cada orelha e um lenço amarelo em volta do meu pescoço. Ao fundo tem uma parede de cor marrom. Eu queria começar pedindo para você se apresentar um pouco mais, não só pessoalmente, mas também sobre a coletiva. Qual é o projeto de vocês que foi contemplado pelo Elas Periféricas? O que faz e um resumo geral do trabalho de vocês. Eu sou a Lívia Lima da Silva, sou jornalista, sou editora do site Nós Mulheres da Periferia, um coletivo de jornalistas comunicadoras que há 7 anos produz jornalismo a partir dos eixos raça, gênero e classe. Eu sou uma mulher negra, estou na minha sala, ao fundo tem uma parede branca com fotografias, um chapéu e um quadro. Estou com o cabelo preso, eu uso óculos, estou com um colar e estou com um batom vermelho. Eu moro em Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo. Havia um vazio de narrativas e representatividade das mulheres periféricas, negras e periféricas, na imprensa naquele momento. Em 2014, a gente se lançou nas redes sociais e lançou o nosso site, o nosmulheresdaperiferia.com.br. O projeto Elas Periféricas, a gente foi contemplada na primeira edição, e ele foi fundamental para a gente se estruturar mesmo como uma empresa, se entender uma organização e minimamente garantir que a gente conseguisse, parte da equipe, focar nesse trabalho, né? Partindo das periferias para falar sobre tudo, porque a gente acredita que nós mulheres negras, nós mulheres periféricas, temos e devemos falar, podemos, né? Devemos falar sobre tudo que a gente quiser, opinar sobre tudo que a gente quiser, analisar o mundo, analisar a política, analisar a economia, analisar a cultura, tudo a partir do nosso olhar periférico também. Eu sou a Alessandra, sou da coletiva Achadoras de Histórias e juntas fazemos o projeto da Biblioteca Comunitária de Giane Firmino, que fica aqui no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando um turbante verde com estampas, um brinco e uma blusa verde também de crochê. Aqui eu estou na sala da minha casa, então ao fundo tem uma televisão e uma estante com livros. Nós somos a coletiva Achadoras de Histórias, né? Nós somos 6 mulheres, moradoras aqui da Zona Sul de São Paulo. O Elas foi algo inédito, assim, na nossa história, né? Na nossa trajetória, justamente porque a gente estava muito acostumada com essa lógica de edital, né? Onde você tem que apresentar muitos resultados, né? Muitas vezes, né? A gente escreve com uma bagagem que a gente tem, que não é uma bagagem,
né, que está longe de estar em nível de competição com, né, a maioria não, mas, enfim, quem consegue acessar, né, esses recursos. Então, para a gente faltava bastante formação, né, assim, o que a gente tinha era a formação da vivência e que a gente foi aprendendo conforme foi fazendo, né. Pensando na trajetória de vocês, o que foi mais marcante e como que você percebe o papel das mulheres no desenvolvimento do território? O Elas trouxe uma outra perspectiva, né, de um fomento efetivo mesmo, onde a gente teve esse olhar cuidadoso com o todo, né, e foi justamente preencher algumas lacunas nesse sentido da formação, né, quando a gente recebe as mentorias, né, pessoalmente também, para mim, teve um impacto muito grande, porque também essa questão de você olhar para a questão da saúde mental da mulher negra é algo extremamente valioso, assim, sabe? Se a gente quer fazer algum tipo de mudança, né, nessa sociedade, eu acho que a gente tem que partir daí. O Elas Periféricas foi muito importante para nós, mulheres da periferia, porque foi o primeiro edital que a gente conquistou para se dedicar exclusivamente a um desenvolvimento institucional. Com elas a gente conseguiu isso, focar um pouco em nós mesmas, né? Se voltar para dentro, se enxergar enquanto organização, pensar em planejamento, em estratégia. Para além do recurso financeiro, o apoio que a gente teve institucional foi muito importante, as mentorias, todo o processo, né, de capacitação mesmo, né, os encontros, as formações. E, para além disso, também esse contato mesmo entre grupos, né? Acho que foi muito importante a gente estar em contato com diferentes iniciativas, diferentes experiências, a troca foi muito rica para todas nós, se construiu mesmo uma rede, né, que ainda hoje a gente tenha essas pontes, esses contatos, e eventualmente a gente realiza algumas atividades com outros grupos, né? Nós somos a periferia, né? Se a periferia tem gênero, a periferia tem cor, e somos nós mulheres negras, somos nós mães solo, somos nós chefes de família, somos nós as mulheres que ficam no território quando os homens negros são encarcerados, quando os homens negros são alvos das mortes letais, da violência policial. Enfim, são muitas questões que todas nós temos que carregar nas costas diariamente, né? Pensando nessa questão da busca financeira, de recurso, como que você percebe, ou se você percebe, alguma diferença na busca de recurso para coletivas lideradas por mulheres negras? Eu acho que a gente tem muita dificuldade para conseguir recursos por várias questões estruturais, né? A gente compete primeiramente com pessoas que estão muito mais avançadas nesse mercado, que a gente pode dizer assim, de busca de editais e outras coisas. Eles querem a gente até a página 3, né? Assim, mas se você dizer que quer ser o próprio veículo, que quer divulgar suas próprias histórias, então aí já está ali na disputa mesmo, na concorrência do mercado com eles, já é demais. Então, de alguma forma, várias outras coisas tendem a fazer você querer desistir mesmo, porque você é uma batalha de gigantes, né? Davi e Golias ali. É uma coisa muito desproporcional. E aí não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade, né? Entendendo que a gente está alguns passos para trás, que a gente precisa partir da onde a gente está, né? Entendendo essas características específicas. O que representa para você o Dia Internacional da Mulher Negro, Latino-Americana e Caribenha, que a gente comemora agora, no dia 25 de julho? Ter um lugar no calendário também é uma disputa política muito importante. Acho que é uma das datas que a gente mais celebra, assim, como efeméride mesmo, né? A gente sempre tem o Dia da Mulher, mas, assim, o julho mesmo, o Julho das Pretas, é muito importante para a gente. De alguma forma, a gente apoia
o movimento, a gente quer dar visibilidade para aquelas mulheres que estão organizando os movimentos. A gente também tem uma questão assim muito de, como é que eu vou dizer assim, focar muito o olhar para quem está perto, né? Então, é o todo dia daquelas mulheres que estão ali com a gente todo dia. E eu só tenho a agradecer mesmo, e estou muito contente com tudo que vem acontecendo pós, né? Edital que cresceu, que continua com novas edições. Então, nossa, a gente fica daqui, assim, sabe, vibrando, de verdade, assim, vibrando, porque é muito bom, assim, ver iniciativas como essas, e eu espero que, sabe, vejam isso, por favor, Brasil.